Aqui, Chinese Camera. Aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos começar aqui a gravação e nós já Boa vamos tarde, começar. Tu. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de manutenção e montagem de computadores do Instituto Federal de São Paulo, no campus de Jacareí. Mais uma aula no nosso período de pandemia, né? Deixar esse vídeo depois fica no YouTube, né? Vai que daqui a alguns anos as pessoas falam: por que era online em 2021, professor? É porque é por causa da pandemia do coronavírus, né? Que, se Deus quiser, logo, logo termina. Então, pessoal, eu estava falando com vocês do evento de hoje à noite, né? Vou colocar aqui no compartilhamento para vocês verem aqui. Aqui. Estão vendo aí, pessoal? Aí, ó. Aqui, ó. Esse é o evento de hoje. Então, tá aqui, ó. Esse profissional que vai falar hoje é professor também, arquiteto de software, muito conhecido na área de arquitetura de software. O que que é arquitetura de software, pessoal? Arquitetura é o que faz o Ô, desenho da ideia. professor, Oi. solta o link para mim poder mandar no WhatsApp. Sim, 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 sim. Peraí. Deixa eu ver, eu tenho ele aqui. Aqui. Ele tá no nosso chat aí, mas você quer colocar agora no chat de hoje? É isso? Ou você É, quer no WhatsApp mesmo? Tá aí. Tá no chat de hoje, ó. Ó, em cima da foto tem um link. Aí é só você dar o Ctrl C nesse link aí. Então, vocês estão vendo a janela compartilhada ainda aí? Sim. Então, olha lá, pessoal. Arquitetura de software. O que que o arquiteto de software faz? Isso é uma profissão nova também, viu? Profissão muito nova. O arquiteto de software, ele faz o desenho, realmente o desenho do software. É, aonde estão as instâncias, né? O banco de dados conecta com isso, que conecta com aquilo, que conecta com o relatório. Por que que isso é feito, pessoal? Porque quanto mais otimizado, quanto melhor organizado é o software, mais rápido ele vai ser, menos custo ele vai ter de rede, de comunicação, porque a gente hoje faz o software e a gente tem que entender que o software ele é todo voltado para a web, né? Ele é sempre voltado para a web. Mesmo que você use um software dentro de uma empresa, somente da empresa, ele é o ambiente web. Por que eu falo isso? Ai, mas o software não sempre foi assim? Não, antes não era assim. Antes, o software ele era compilado e gerado um instalador. Então você tinha que ir de máquina em máquina e instalar, executar. Sabe quando você instala lá o WinRAR, por exemplo? Instala um software qualquer, seja o WinRAR, por exemplo, qual um software bem comum da gente instalar aí? O Office, o antivírus, era desse jeito. Então você ia até a máquina, levava no mais recente aí, levava no DVD, né? Levava no. Na época do DVD já não era bem assim, porque aí já era pela rede, né? Mas aí até o começo do ano 2000, que a rede não era igual hoje, né? Muito rápida, muito ágil, muito fácil de configurar. Aí era pelo CD, ou mais no tempo da onça pintada ainda, era no disquete. Então você levava até o usuário, batia na porta lá: bom dia, senhor. Por gentileza, aqui que solicitaram a instalação do software tal. Aí o usuário falava: sim, sou eu. Deixa eu parar o que eu estou fazendo aqui. Aí você ia lá, instalava o programa, abria para ele. Aí, tudo ok, senhor? Pois não. Aí, sim, tá tudo certo. Então tá. Aí você saía e ia embora. Então era assim. Depois com a rede ficou um pouco mais a popularização das redes ficou mais tranquilo. E hoje em dia, mais fácil ainda, né, pessoal? Mais tranquilo ainda, porque o usuário acessa um site dentro de empresa, ele acessa o site da empresa, mesmo o site interno mesmo, ele acessa internamente, parecido como é pela internet. A única diferença é que internamente tem um tipo de segurança. professor, Oi. eu não achei o link não. É que eu não tô acostumado a mexer aqui pelo celular. Ah, entendi. Pelo celular. Bom, ele aparece a fotozinha? Aparece só Aparece? foto quando eu clico, mas Então, em aparece seu cima da foto. perfil. Não, mas assim, em cima da foto tem uma linha que tem o linkzinho. Não tá aparecendo. Talvez no celular seja diferente, né? É, Deixa eu ver. é, não dá para outra pessoa então soltar lá no grupo do WhatsApp? Não, enquanto eu vou falando aqui, eu vou colocar lá. Pera aí. Eu já copiei aqui, vou entrar no WhatsApp aqui, tarali, taralá. Deixa eu...
Só porque eu tô falando, o WhatsApp não tá aberto aqui, mas eu vou colocar aqui o WhatsApp. Bom, então, pessoal, como eu estava falando, hoje em dia é tudo voltado para a web. E agora tem outra revolução diferente, que é o tudo voltado para o mobile também, né? Então, isso também hoje parece tudo, nossa, não é tudo mobile. Iniciou tudo no desktop, né? Hoje em dia que migrou muito para o mobile. O Vinícius está aí, né? Tá na aula agora? Vou colocar no grupo lá dos representantes. É... Professor, eu tô aqui, mas o áudio tinha bugado pra mim. Ah, sim. Pode, boa. Eu vou mandar direto para você, porque aí você já vai mandar aí para eles aí. Tá mandando no grupo da sala, depois eu vou mandar de novo. Mandei o link agora. Aí, Vinícius, manda para todo mundo, fazendo um favor. Bom, Deixar, Ô, professor. professor, eu acho que oi. você mandou o link errado. A gente quer o link da aula. Ah, garotinha, pensei que você queria o link do evento. Para mim que você está falando do link do evento aí. Link da Não, aula Eu também também? pensei que era do evento. Aí, ixi, é bom esse comentário, porque eu sei que não tô louco. Porque a loucura é um negócio que me persegue o tempo todo, eu tenho que ficar checando isso. Será que eu tô doido? Será que eu tô doido? Será que eu tô doido? Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê o link? O link fica na cara aqui, mas o Teams ele costuma mudar sempre. Deixa eu ver. Ah, aqui eu entro por aqui. Cadê? Agora eu vou conseguir mandar. Bom, então, pessoal, hoje, software, como eu falei para vocês, vocês são privilegiados. Vocês vão estar entrando no mercado na hora que vão estar pegando pessoas no laço. Então, é muito importante vocês se aplicarem ao máximo, pessoal. Se eu pudesse deixar um recado com vocês, assim, muito importante, mais importante mesmo, assim, um recado daquele parecendo um filme, assim, que a pessoa volta lá do tempo e dá uma dica para as pessoas, assim, que vai salvar a vida delas, que vão deixar elas muito bem depois. É isso. Eu cada dia tenho visto isso no dia a dia. As empresas estão tendo uma dificuldade, existe um nível de transformação muito grande agora, porque assim, ó, entenda uma coisa, a transformação, ela vem acontecendo na tecnologia, ela vem acontecendo com uma velocidade. Agora, recentemente, as coisas estão sendo mudadas, tudo, assim, a toque de caixa, né? Tá tudo sendo transformado de uma hora para outra, sem controle, sem nada, porque precisa andamento dos negócios. Então, não existe uma preparação. Só que daqui a pouco isso tudo vai começar a esquentar e vai precisar de gente para fazer manutenção, para fazer melhoria, para entender, para dar andamento nas coisas. E todo mês existem pessoas entrando no mercado, mas também existem pessoas saindo também. Tem gente mudando de área, tem gente que perde a vida com Covid, tem gente que se aposenta, tem gente que muda de país. Então, o mercado não é só. Por exemplo, ó, ouvi um número aí, eu não tenho certeza se é correto. No Brasil, a gente tem 2 milhões de advogados. E não é suficiente. Essa que é a verdade. Agora, imagina a tecnologia que está. E olha só, se você tem um advogado, ele dá para atender várias pessoas. Pode ter um escritório grande, outros advogados. Ótimo, é um bom trabalho, viu, pessoal? Ser advogado é muito legal. Minha mãe é advogada, eu já ajudei muito ela, porque ela já é uma senhora de idade e precisa entrar. E hoje a justiça, olha que interessante, a justiça acabou, era tudo no balcão, você ia lá, levava o papel, né? A advogada imprimia lá o processo, né? Petição que fala, imprimia a petição lá. Então, a petição ela escrevia lá, né? Sou advogada tal, represento fulano e eu estou entrando com uma ação e a minha petição estou pedindo alguma coisa, processar a pessoa porque ela fez alguma coisa, por qualquer motivo que você está pedindo lá na justiça. Aí aquilo era da entrada, ia no papel, uma pilha, ia lá para o juiz tinha uma pilha, ele ia pegando de cima, bater embaixo e tal.
De um dia para o outro, ó, acabou isso. É tudo digital. Pega esse processo que estava aí, passa, transforma ele em PDF, criaram um sistema, o juiz ele entra com a senha dele e aparece os processos para ele lá na fila. E aí ele entra, lê por ali, não tem negócio impresso, ele lê tudo por ali, pelo PDF. E se o juiz é já os das antigas, aí eles imprimem, né? Aí lê, rascunha, rabisca lá, dá o parecer dele, devolve lá, tem tudo já tudo parametrizado, lá os arquivos certinho. Ele só entra, já está prontinho o arquivo lá, ele só entra, assina digitalmente e dá andamento, vai para outra instância e tal. Então, minha mãe é uma senhora de idade, não teve formação nenhuma de informática. Eu ajudei bastante ela a entrar, tem segurança, tem um pendrive. Então, para você ser advogado, você tem que ter um pendrive que você compra da OAB, que tem uma criptografia. É, é, não é algo assim, uma segurança maravilhosa, não, mas tem um nível de segurança bom. Porque somente hackers de alto nível conseguem burlar isso aí. Uma pessoa comum não consegue burlar. Então, ajudei muito ela. Então, é interessante, é uma grande área, é uma área interessantíssima. Mas a tecnologia atende à área de direito, atende à área de medicina, atende à área de comércio, eletrônica, indústria. Tudo que tem no mundo tem informática, pessoal. Então, por isso que se tornou e tende a consolidar como uma área que mais tem empregado. Mas veja bem, não é simplesmente ter empregado, funcionário, né? Não é só isso, ter mais. Ah, quem tem mais, quem ganha. Não é isso. A questão é que quanto mais conhecimento você tem, mais melhor empregado você vai estar. Então, quem Direito é muito difícil de passar. Oi? Direito é muito difícil de passar. A não ser que a pessoa faça particular, né? Por FIES, essas coisas aí, o ProUni, FIES e ProUni dá para fazer na particular daí. Mas é realmente assim, é uma área, pessoal, olha só, assim, sem julgamento, tá? Com todo respeito, uma área fácil de você se sobressair, sabia? A maioria dos advogados, eles não têm a sacada principal, porque o lance do advogado é o seguinte, ele tem um lance que é parecido com o da tecnologia. Você tem que estudar. Você tem que estudar, tem que ir atrás, tem que entender o que aconteceu. Então você tem que conversar com o seu cliente lá, olha só, eu comprei um carro lá, o carro veio com o motor estragado. Então você tem que entender, tem que estudar a legislação, estudar as leis. Conforme você escreve essa petição, conforme você escreve o processo, você deixa a outra parte sem saída. Então, a maioria. Então, por isso que eu falo para vocês, ó, no direito, na informática, em qualquer profissão, quem se esforça mais que a média, ele se dá bem. Certo? Então, não tem assim a área melhor, a área ideal. Em qualquer área, se você é um diferencial, você vai ter um resultado diferenciado também. Então, é isso que é muito importante. Então, terminando aquela fala que eu disse lá, se eu pudesse voltar no tempo e dar um recado para vocês, eu diria: estuda, aprende programação, mesmo que seja difícil. Quando a gente quer, a gente realmente consegue, a gente pergunta, vai, pede ajuda, busca livro, pega vídeo, não sei na onde, YouTube, e a gente consegue. Então, e outra coisa, pessoal, programação é fácil, não é um bicho de sete cabeças. Ah, professor, você fala isso, é fácil. Se fosse difícil, ninguém conseguia, concorda? Então, eu tenho a premissa sempre de que se alguém fez alguma coisa, outras pessoas podem fazer também, né? Para a gente manter a gente com valor, né? Pô, eu sou uma pessoa de valor, eu quero aprender alguma coisa, eu vou lá e estudo e aprendo Ah, também. professor, assim, fácil é uma palavra meio forte, né? Porque tem umas áreas que é meio complexa dependendo da linguagem que você está usando, mas se você der uma esforçada, você consegue, sim. Mas sabe que tem um conceito que eu aprendi há pouco tempo atrás? É o seguinte: é fácil, mas não é simples. Entendeu? É fácil, mas não é simples. Olha só, se você pergunta para um piloto de avião, de caça, lá, você olha eu olho aquele painel, galera, ali eu já fico tonto, né? Eu olho aquele painel, ali tem 230 mostradores ali. 230 mostradores. O volante da Fórmula 1, pessoal, tem 135 comandos. O volante da Fórmula 1 tem 135 comandos. E se o piloto tirar o olho da pista por um segundo, ele tende a sofrer um acidente. Então, olha, se você pergunta para o Lewis Hamilton, ser piloto de Fórmula 1 é fácil? Ele vai falar para você que é fácil. Mas vai falar para você o seguinte, não é simples, concorda? É muito complexo chegar lá.
Mas o pilotar, para quem tá lá, entenderam o meu raciocínio? Pergunta pro piloto do caça lá que voa lá 1.500 km por hora. Você vai falar para ele, é fácil, é só pegar aqui e ir, cara. Mas é simples? Não é simples. Entende? Então, essa é uma premissa básica, pessoal. Não enxergar o desafio como impossível. Porque no nosso cérebro tem o lado inconsciente. Nosso inconsciente é o que toma conta do nosso corpo e funciona automático. E o nosso subconsciente, então, ele não é igual o consciente, ele não é rápido igual o consciente. Então, quando a gente entra num desafio já com medo, receio, não vai dar certo, então o seu subconsciente lá, ele não tem o discernimento da consciência. Então, ele muitas vezes pode acreditar que é difícil mesmo. E aí, aquilo se torna difícil para você, você não percebe. Na situação que você fala assim, não sei, mas eu não consigo isso, eu não consigo matemática, eu não consigo física. Porque muitas vezes você já entra negativo. E aí, se você fala, não, eu vou aprender, vou pegar os exercícios mais simples, vou me esforçar, vou fazer aqui, vou tentar fazer, mesmo que eu não consiga. Aí vou fazer, vou pegar um certo e copiar, e vou fazer aqui. Aí acaba dando certo. Beleza, pessoal? Mas é isso aí. À noite vamos estar lá no evento lá. Vou compartilhar aqui a outra tela do conteúdo nosso da aula de hoje. Quero avisar vocês o seguinte, vou colocar hoje à noite um exercício e para a gente e a data de validade, um exercício simples, tá bom? Um exercício simples só para complementar a nota. Pode ser para o dia 20? Pode ser? Dia 20 é na outra quinta-feira. Pode Sem ser, ser nessa. professor, tá tranquilo. Tá, então tá. O dia Acho 20, que então. sim. Um exercício pequeno e fácil, só para a gente diversificar o nosso sistema de avaliação. Bem tranquilo, bem fácil. Quem tiver dúvida pode me chamar no chat aqui que eu vou responder. É bem tranquilo. Então vamos entrar aqui com a nossa apresentação de hoje. Nós vamos continuar falando do sistema numérico. Aqui. Bom, nós estávamos vendo essa parte aqui na semana passada. Eu vou maximizar aqui. A gente estava vendo essa parte aqui, né? Fazendo uma análise aqui em cima de todos esses recursos aqui da placa-mãe. E a gente vai entrar agora nas bases numéricas. Então, nós falamos bastante na aula passada, nessa introdução aqui, né? Sobre os números decimais. Então, é muito tranquilo, vem das nossas mãos, os seres humanos lá do começo da civilização moderna, eles passaram a usar os dedos para contar, para ficar mais fácil. Isso foi automático, né, pessoal? Isso foi bem natural. Lembrando, né, que dígito vem de dedo, né? Digitar, o dígito. Sistema numérico lá, né? Os algarismos numéricos, né? Lembrando que vem do matemático que criou isso, algarismo. Lembrando que cálculo numérico, cálculo matemático vem de pedra, cálculo, pedra no rim, porque as primeiras contas eram feitas no chão, que fugia as mãos, era usado pedrinhas para representar, né? Eu tenho 10 ovelhinhas. Então aqui, ó, essa pedrinha vale 10 ovelhinhas. Essa outra pedra aqui, de outra cor, de outro tamanho, de outro modelo aqui, isso aqui vale 10 sacas de milho. Então, bem simples, né? Daí, alguém criou o ábaco, né? Na China antiga, criou o ábaco, e o ábaco foi o primeiro sistema computacional registrado na humanidade, onde já podia pegar lá as pecinhas, aí tinha as cores, né? Ó, uma peça amarela dessa vale tanto. Então, eu tô contando alguma coisa e usando aquele ábaco ali para guiar, né? Inclusive o ábaco, você fala assim, nossa, o ábaco é pré-histórico. Não, o ábaco é mais atual do que qualquer coisa, pessoal. Porque até hoje o ábaco ele é usado para treinamento matemático. Vocês veem aquelas crianças que aparecem na televisão lá, né? Que você fala assim, quanto que é 732 vezes 499 menos 278? Aí eles falam lá, né? 64. Lembra? Você já viram isso aí? Aparece na televisão? A base do treinamento matemático vem do ábaco. E a matemática, pessoal, ela é muito a cara da informática, tá bom? Então, olha só. Tem pessoas que amam matemática. Então, se você ama matemática, você já é nativo da informática. E tem pessoas que amam a informática, mas não têm uma boa afinidade com a matemática. Então, para essas pessoas, eu falo duas coisas. Você precisa gostar da matemática também, porque ela vai estar com você o tempo todo. E segundo lugar, a matemática, ela às vezes se apresenta
às vezes foi apresentada a você, ou teve alguma situação que não deixou ela ser apresentada de forma legal, mas se você realmente abraçar e, não, peraí, vou me esforçar, você vai conseguir, você vai ver que a matemática, no fundo, é curiosa, ela é interessante, é instigante, assim como a física também, assim como a química também é assim. Óbvio, pessoal, óbvio, como eu disse para vocês, os conhecimentos são fáceis. Por quê? Por que o conhecimento é fácil? Porque é só pegar e estudar. Ah, mas estudar e estudar bastante não é algo tão simples. Então lembra desse conceito aí. Fácil, tudo pode ser fácil. Como que vai ser fácil e vai ser difícil? Conforme o tanto de empenho que você colocar. Se você se empenhar muito e aprender, se torna fácil. Se você não se empenhar, aí tudo fica difícil. Então, isso funciona não só para estudo, funciona para tudo. Então, se eu falo para você, ó, como faz para sair do Instituto Federal e cruzar a cidade e ir lá do outro lado da cidade? Pode ser fácil, eu posso falar para você, ó, vai por aqui, vai por ali. Ou eu falo para você, ó, cara, se vira, vai lá embaixo e pergunta, depois você vai lá embaixo e pergunta. Então, tudo pode ser fácil conforme o nosso esforço. Quanto mais esforço eu coloco em algo, ele se torna fácil. Quanto menos esforço eu coloco, mais difícil fica. Certo, pessoal? Então, a base numérica, todo o sistema na nossa cabeça, no nosso dia a dia, é construído em cima da base decimal. É a mais popular. Então, pessoal, olha só. Lembrando lá no ensino fundamental 2, como que são os números, né? Por exemplo, o número aqui, ó, 7.986. É um número grande, mas ele é bom para servir aqui como estudo, né? Então, se a gente vai decompor esse número, vai entender o que significa cada posição dessa, então nós vamos entender aqui, ó, se a gente olhar aqui, sem olhar nessa explicação aqui, a gente vai ver que é o seguinte, ó, esse número aqui significa que nós temos 7.000. Eu tenho 7.000, eu tenho 900, eu tenho 80 e tenho o número 6. Esses números somados, a gente vai ter esse montante de 7.986. E esse número no sistema decimal, para exemplificar isso que eu estou falando, a gente vai ver aqui, ó, que se ele é decimal, ele é construído dessa forma. Por isso que tem esse valor, ó. Então, vou começar aqui da esquerda, da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui a unidade 6. Significa que essa base decimal, a primeira posição é a posição 0. Na computação, lembrar sempre que a posição começa muitas vezes por 0, tá bom? A posição é 0. Posição 1, 2, 3. Então, a posição inicial, 0. Por que é 0, pessoal? Quando eu saio numa corrida, quando um carro sai numa corrida, ele sai do 0, concorda? O avião, quando ele vai decolar, ele parte do 0. Então, por isso que não pode colocar o 1 para começar. Porque se parte do nada. Então, partir do nada. Então, aqui eu tenho 6. Então, como é base decimal, esse 6 ele é construído, na verdade, dessa forma. Ele é 6 vezes 10 elevado na primeira posição. E a primeira posição vai ser 0. Então, qualquer número elevado a 0 é 1. 6 vezes 1 vai ser 6. É o 6 que está aqui. Agora, nós temos o 8 aqui. Ele está na segunda posição. Então, na ordem crescente da direita para a esquerda, esse 8 significa 8 vezes 10 elevado à primeira potência. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 10 elevado a 1 vai ser 10 vezes 8, 80. Então, nós temos aqui 86. 80 dessa posição e 6 dessa posição. Agora, eu tenho a posição 9 aqui, que ela vai estar na escala crescente aqui, na potência 2. Então, eu tenho 9 vezes 10 elevado à segunda potência. Então, 10 ao quadrado ou 10 vezes 10 vai dar 100. 100 vezes 9, 900. Agora, no próximo número aqui, eu tenho 7 vezes 10, que é sistema decimal, elevado à terceira potência. Por que não é quarto a potência, se é o quarto número? Porque sempre a primeira potência nessa escala de sistema numérico sempre vai começar com 0. Então, 10 elevado à terceira potência vai dar quanto? 10 vezes 10 não é 100?
100 vezes 10, vezes 3. Perdão, pessoal, desculpa. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10, mais uma vez, que são 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então, essa posição aqui, nós temos aqui 1000. Vezes 7, 7.000. Professor, Oi. mas você pode simplesmente colocar colocar o número de zeros com o número de potência. Tipo, se tem 3 na potência, você põe 3 zeros. Sim, sim. No caso do 10, pode sim. Pode, tranquilamente. É até mais rápido, mais fácil, né? Aqui a gente tem o 10, 2 zeros, aqui 3 zeros, né? E é só quando é 10 que dá para fazer isso, né? Bom, ótimo. Então, pessoal, olha só. Todos os números, eles são construídos dessa forma. Por isso que a gente sabe aqui, ó, que eu tenho 7.986. Então, quando é a base decimal, é dessa forma. É óbvio, por que a gente não usa os números assim? Porque esse é nosso sistema natural, então a gente não precisa fazer nenhuma conversão. Já é o sistema que está na nossa cabeça, é nosso sistema nativo. Então não precisa fazer conversão. Mas nós temos um sistema binário. Ele funciona, pessoal, da mesma forma. Ele usa a mesma lógica. Só que em vez de ser a base 10, ele vai ser a base 2. Certo? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter ou 0 ou 1. Então, os valores lógicos vão ser sempre 0 ou 1. Então, em vez de ser, como é a base 2, em vez de ser multiplicado tudo por 10, vai ser multiplicado por 2, porque é a base binária. O que representa o binário é o 2. Na base decimal, é tudo por 10. Então, a gente usa o 10 naquela conversão. Então, nós vamos usar, nesse caso, o 2. Então, pessoal, ó, o número em decimal, eles deveriam ser representados dessa forma. Teria que ter um numerinho aqui, ó. Igual do binário, vocês vão ver essa expressão aqui, ó. 1, 0, 0, 1, 1. Com o 2 aqui. Óbvio que quando a gente vê esse número aqui, a gente sabe que é binário. Mas se vocês verem essa expressão aqui, ó, significa que está demonstrando que é binário. Então, aqui no caso, nós temos aqui nesse exemplo o número 19. Então, o número 19 na base decimal. Ele é esse valor aqui, ó, em binário. Então, o 19 é 10011. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse binário aqui para decimal, para vocês verem que esse número é o 19. Então, eu vou montar o mesmo esquema sequencial aqui, ó, só que aqui tá vendo que é o 2, aqui era para ser o 10, lembra? E aí, pessoal, olha só, se você enxergar isso, que vai ser a posição multiplicado pelo sistema. Então, se fosse o número decimal, aqui seria por 10. 10 aqui no lugar do 2. Como é um sistema binário, vai ser sempre o 2. Começando na posição 0, como nós falamos. Então, pessoal, ó, muito simples. Uma dica aqui já sacada, ó. Toda vez que tiver o 0 aqui, vai dar 0, certo? Porque o 0 vai multiplicar aqui, vai dar 0, ó. Aqui vai dar 0. Então, quando for um número que tiver zeros, você pode já colocar na posição dele os zeros, ó, igual foi feito aqui, ó, para facilitar para você. Então, vamos fazer lá. Eu vou aqui, por exemplo, eu tenho que multiplicar isso aqui vezes 2, esse vezes 2, esse vezes 2, esse vezes 2 e esse vezes 2. E lembrando que vai ser sempre na potência. Elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4. Como está aqui, ó. Elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4. Então, eu vou pegar o 1 vezes 2 elevado à primeira posição. A primeira posição é 0. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Vezes 1, eu tenho um 1 aqui. Agora aqui, a segunda posição é o número 1 também. Então aqui, 1 vezes 2, que é sistema binário, segunda posição. Então a posição primeira é 0, depois a posição 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 2 elevado a 1, 2. Vezes 1, 2. Então está aqui o número aqui, a posição aqui embaixo. O próximo é 0. Obviamente, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0, mas mesmo assim, vamos fazer aqui.
terceira posição elevado a 2. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 0, 0. Aqui é a mesma coisa. 2 elevado à terceira. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 0, 0. Agora eu tenho aqui 2 elevado à quarta potência vezes 1, que é a posição 1 aqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, 16 vezes 1 vai dar 16. Então, 16 mais 2, 18 mais 1, 19. Então, o 19 é representado em binário como 10011. Certo, pessoal? Então, aqui a gente tem cada dígito binário recebe a denominação de bit. O que significa bit? Bit é binary digital digit. Então, é dígito digital binário, do sistema de 2, né? É o binário. Então, se a gente tem um conjunto de 4 bits, que são quatro posições, a gente vai ter um nibble. E se a gente tem 8, a gente vai ter um byte. Então, o que é menor do que um byte, pessoal? Menor que um byte. É um nibble. Então, o que é o byte? O byte é um número com 8 posições, 8 bits. Certo? Ops, passou aqui. Certo, pessoal? O único conceito novo que entra aqui é esse do nibble. O que é menor do que um byte? Um byte, 8 bits. Um conjunto com zeros e uns. E cada 0 e 1 é um bit. Certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Indo bem devagar, bem suavidade, para não ter... Não, Certo. estou de boa. Então, pessoal, olha só. A gente vai ver, de forma geral, que os números eles vão ser o somatório de cada posição. Certo? Então, qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo, são questões básicas aí. A gente vai fazer a conversão sempre da direita para a esquerda, certo? Tranquilo. Aqui, pessoal, ó, tem uma tabela que vocês com o tempo vão decorar ela. Muitos até já decoraram por causa da própria trabalho lá na matéria de potência de matemática, né? Então, olha só, especialmente quem trabalha com redes também acaba decorando isso aqui muito fácil. Então, a escala do binário, ele geralmente vai de 0 até 10. Por que isso, pessoal? Porque geralmente a gente vai usar... Professor, o Oi. slide vai estar no Moodle? Sim. Eu vou colocar já no final da aula, já coloco lá. Já está prontinho, já só subir lá. Vai estar lá direitinho. E eu vou colocar, pessoal, também junto alguns vídeos clássicos do YouTube que tem a mesma explicação, tá bom? Aí você já pode clicar ali, não precisa você pesquisar lá no YouTube. Eu já vou deixar lá outras que são outras opções assim para você, de repente não ficou muito claro, você olha outro vídeo e vê uma explicação com outras palavras diferentes, talvez isso possa ajudar. Mas então, a gente faz uma escala aqui, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 até elevado a 10. Então, a gente vai usar muito isso aqui em redes também. Então, a gente vai usar em redes, ó. No segundo ano, vocês vão ter a matéria o ano todo, 4 aulas semanais de redes. A gente vai trabalhando isso aqui bastante. Então, toda vez que eu tiver os números ali no número binário para multiplicar, aqui já tem esses valores aqui. Quando vocês forem fazer exercícios, pode usar essa tabela aqui para não precisar fazer a conta toda hora, né? 10 elevado a 2 elevado à décima potência, 1024. Então, vai ser o 2 multiplicado por ele mesmo, 10 vezes, vai dar 1024. Então, a potência, né, pessoal? Ó, 2 elevado a 1, todo número elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E aqui depois, a potência significa quantas vezes esse número é multiplicado por ele mesmo. Se é 2 ao quadrado, significa 2 vezes 2. Se é a elevado a 3, também conhecido como ao cubo, que é por que 3, pessoal? Porque o cubo tem 3 dimensões, certo? Então você tem, no mínimo, 3 lados, e com 3 lados do cubo é possível verificar o volume. Por isso que é elevado a 3. A 4 sempre vai ser ele multiplicado por ele mesmo 4 vezes, e assim sucessivamente até 10 ou até o infinito, certo? Até o infinito, se for necessário. Bom, agora aqui, pessoal, uma conversão de um número
binário para o sistema decimal. Então, ó, lembrando aqui, ó, que aqui, ó, nesse caso, o 0 à esquerda, ele vale. Certo? Mas a gente não precisa considerar ele, tá vendo aqui, ó? Por que que a gente não precisa considerar ele, pessoal? Porque quando a gente olha esse número aqui, ó, a gente já sabe que pode ter quantos zeros for para aqui para a esquerda, porque vai multiplicar por zero, vai dar zero mesmo. Então, o zero ele só vai ser efetivo se ele tiver pelo menos um 1 aqui na frente. Senão vai ser zero mesmo. Então, aqui nós temos esse número aqui, ó. 3 uns, 1, 1, 1, 0. O que a gente vai fazer? Aquela decomposição lá. Vou multiplicar o 0 por 2 na primeira posição. 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Vezes 0, 0. Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Segunda posição elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Como o número é 1, 2 elevado a 1 é 2, vezes 1, 2. Agora a terceira posição é o número 1 também. Está aqui o número 1. Seguindo aqui a potência, 0, 1, agora 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. E aqui é a última posição. 2 elevado à terceira, 8. Vezes 1, 8. 8 e 4, 12. Mais 2, 14. Então é isso, pessoal. O número 14, em binário, significa 1, 1, 1, 0. Agora, o número 1, 0, 1, 0, 1, 0. Que é o número, a gente já pode ver aqui, 42. Vamos fazer da mesma forma, ó. Se eu tenho aqui, ó, olha, professor, quantas posição número 2 eu vou ter que colocar? Você vai ter que colocar pelo número de números que tem, de posições que tem o número. Então, aqui esse número tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 posições aqui. Então, eu vou ter 6 posições, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 posições. Lembrando que para partir, parte-se sempre do zero. Então, a gente vai começar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser comum, pessoal, que essa potência vai ser sempre um número a menos que as posições, porque vai começar com 0. 2 elevado a 0 é 1, vezes 0, 0. 2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 2 vezes 1, 2. Toda vez que tiver o 0 aqui, eu já posso mandar o 0 para baixo, né? 2 vezes 2, 4, vezes 0, 0. 2 à terceira, 8, vezes 1, 8. Qualquer número aqui vai dar 0, né? 2 elevado a quarta, 2 vezes 2, 8. Vezes 2, 16, vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16, certo? 2 elevado a quarta é 16. Vezes 0. 16 vezes 0 é 0. 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 32 vezes 1, 32. Então, 32 mais 8, 40. 40 mais 2, 42. Pessoal, bem simples, tá bom? Bem fácil mesmo, assim. Existe essa mecânica aqui que nós vimos aqui. Não foge disso. Nunca vai fugir disso. O sistema binário é isso. Agora, nós estamos fazendo um número binário e transformando ele em decimal. Agora, como que faz o decimal em binário? É muito fácil também, pessoal. O que a gente vai fazer? A base não é 2? Para a gente sair do binário e ir para o decimal, a gente não tem que multiplicar por 2? Ao contrário, em vez de multiplicar, nós vamos dividir. Então, eu vou pegar um número que eu tenho em decimal, para transformar ele em binário, eu vou dividir ele por 2 até não conseguir mais. Quando eu não conseguir mais, eu vou ter o número ali binário que eu buscava. Exemplo aqui, pessoal, 19. Para mim saber quanto que é 19 em binário, eu tenho que dividir 19 por 2 todas as vezes que forem possíveis. Então, e não importa se a conta não é, se não é se não dá exata a conta, tá bom? Então pode ver aqui, ó, que 19 dividido por 2 vai dar 9. 9 vezes 9, 18. Então vai sobrar 1, né? Sobrou 1 aqui. Opa, sobrou 1, beleza. Deu 9. 19 dividido por 2 deu 9, sobrou 1. Agora eu continuo essa conta. 9 dividido por 2, eu vou ter 4 e vai sobrar 1.
certo? Aí eu continuo. Tenho 4 ainda. Dividido por 2, vai dar 2. E vai sobrar 0 de resto, né? Certo? Se eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 para 4, nada. Pontinho de matemática básica. Às vezes, quem faz a conta de outro jeito aí, pessoal, é só avisar aqui que a gente para. Aqui, aí sobrou 2. 2 dividido por 2 dá 0, dá 1. Sobrou 0. E aí, tem um 1 ainda. Então, eu não posso parar. Eu tenho que ir até ficar 0 mesmo. Então, sobrou 1. 1 dividido por 2, não dá para dividir por 2. Dá 0 e sobra 1. Aí, como que é o número binário? Só que aí ele não é isso aqui, pessoal. Ó. Ele é de baixo para cima, sempre. Então, ele vai ser 1, 0, 0, 1, 1. Se eu inverter aqui, vai dar outro número. Vai dar 1, 1, 0, 0, 1. É outro número. Então, sempre lembrando que terminou essa multiplicação, o número está de baixo para cima. Certo, pessoal? Então, para tudo, a gente vai fazer essa conta. Então, aqui, por exemplo, 30, número 30. Olha, para ficar mais fácil. Ó. Só que assim, parece fácil só no começo aqui que está a divisão exata, né? 30 dividido por 2, eu tenho 15. E vai sobrar para 30, vai sobrar nada. Vai sobrar 0. Agora eu tenho 15. Vou dividir por 2, vai dar 7. Só que 7 vezes 2 dá 14. Para 15 sobra 1. Então, essa conta vai dar 15 dividido por 2, vai dar 7 para cada um e vai sobrar o resto de 1. Agora eu vou dividir 7 por 2. Vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Para 7, sobra 1. E aqui continua nos números ímpares. Ó. 3 dividido por 2 dá 1 para cada um e sobra 1. Aí o 1, não posso terminar no 1 aqui. 1 dividido por 2 não é divisível. Dá 0 para cada um e fica ainda sobrando 1. Então, como que vai ser o número? De baixo para cima. 1, ó, 1, 1, 1, 1, 0. Então, esse número grandão aqui, pessoal, é o número 30. E o computador, quando a gente dá essa entrada aqui, ele tem um interpretador que ele o tempo todo está vendo isso aqui. É como se o computador tivesse um tradutor. Então, a gente fala com ele em decimal, fala na linguagem de português, fala em linguagem de voz, e ele traduz isso de forma muito rápida para esse sistema, de forma que ele faz todas as operações seguindo essa lógica. Certo? Bom, só para a gente ter uma ideia aqui, nós temos outros sistemas de numeração, pessoal. O que vai mudar, pessoal? O decimal é 10, o binário é 2, o hexadecimal é a base 16. Então, seria muito complexo, né, pessoal? Mas assim, a base 16, por que ela foi criada essa base 16? Porque se a gente tem uma base com 10 posições, nós temos um valor máximo que a gente pode chegar. Com uma base com 16, nós temos mais combinações. Então, se eu preciso de números maiores, eu posso usar a base 16. E geralmente a base 16, pessoal, é usada para sistemas de memória. E o endereçamento de memória, são números grandes e são muitos números. Então, tem que ter um sistema de numeração maior, que é a base 16. Então, pessoal, olha só. Para vocês entenderem de forma muito fácil, se o decimal usa o 10, a base 16 usa o 16. E ainda existem outros sistemas menos usados, mas os mais usados hoje são o binário e o hexadecimal. Existe também o sistema octal, que é um sistema que ao invés de ser 10 posições, ele tem 8 só, que é um sistema 8. Então, você pode criar um sistema numérico para você, se você quiser. No caso do hexadecimal, quando foi criado, ele foi colocado de 0 a 9, certo? De 0 a 9. Então, ele teve aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições. Então, do 0 a 9, nós temos 10 posições. E o 11? O 11 vai ser a letra A, 12 a letra B, 13 a letra C, 14 a letra D, 15 a letra E e 16 a letra F. Então, no número hexadecimal, quando eu vejo um F ali, eu estou vendo 16. Quando eu vejo uma letra E, estou vendo 15. Então, pessoal, significa assim, é como se a gente tivesse um sistema que contasse mais do que 10 posições. É basicamente isso.
Então eu tenho 16 posições. Então eu tenho um número maior. Eu tenho a condição de fazer números maiores que no decimal, certo? Por quê? Por hexadecimal, muito voltado para sistema de memória, e o sistema de memória tem endereçamento, né? Então eu tenho que falar, né, o processador tem que saber onde que está aquele dado. Então ele está na memória. Como que ele busca na memória? Porque existe um endereçamento, como lembrando um sistema de ruas. Como que eu sei a sua casa? Você vai falar para mim, professor, eu moro na rua tal, bairro tal, CEP tal. Então eu sei o seu endereço. Se eu não souber o seu endereço, não tem como eu ir na sua casa. Então, a mesma coisa do computador, tem um endereçamento de memória onde está a informação. Então, toda vez que ele vai buscar uma informação, existe uma instrução que fala, ó, essa informação está na memória, no banco tal, no cilindro tal, na linha tal, na coluna tal. Então, aí o processador sabe, chega na memória, vê o mapa de endereçamento e olha, peraí, isso aqui está mais para a direita, lá naquela posição. E vai lá e acha a informação. Isso, obviamente, pessoal, é matemática. Então é muito rápido, né? Muito ágil, né? Então esse é um sistema usado bastante em hardware, endereçamento de hardware, tá bom? Endereçamento de memória, é muito usado o hexadecimal. Aqui, pessoal, a conta seria a mesma, mesmo estilo, ó, tá vendo? Eu faço a operação, ó. Eu faço a operação, uso as posições com a base 16. Em vez de ser a base decimal, é 16. Em vez de ser binário, é 16. E se fosse o octal, seria 8. Né? Se você criar um sistema com 9 posições, seria 9. Se criar um sistema com 32 posições, vai ser 32 aqui. Se for com 64 posições, é só colocar o 64 aqui no lugar de 16. E assim vai. Bom, aqui, pessoal, ó, vamos deixar para a próxima aula a conversão para sistema hexadecimal, porque aqui eu posso colocar para vocês exercícios para vocês treinarem essas as duas conversões, de binário para decimal e de decimal para binário. Então, nós vamos treinar bastante essa parte primeiro, aí depois a gente vai treinar o hexadecimal, tá bom? Então, por hora, nós vamos treinar somente aqui no sistema binário, certo? Deixa eu passar um pouquinho mais aqui. É isso mesmo. Depois a gente vai ter exercícios. Os exercícios não são esses aqui, vai ser os mais fáceis para treinamento. E esse aqui vai ficar para o final da matéria para a gente fazer depois também, tá bom? Então a gente vai fazer várias operações, fiquem tranquilos. Como eu disse, é uma questão matemática. A gente vai treinar isso de forma suave, gradativa, de forma que em breve vocês vão ter naturalidade com esses sistemas, vocês vão enxergar aí com tranquilidade, sem nenhuma dificuldade, conforme a gente vai se ambientar com isso daí, aí a gente vai deixar isso bem simples, tá bom? E olha só, pessoal, a partir do segundo ano, a gente vai usar esse conceito em outras matérias também, tá bom? Então, essa é a parte básica. E olha só, sabe quem vem depois de tudo isso aí? Depois vem a eletrônica, pessoal. Eletrônica. A eletrônica parte dessa base também. Então a gente saber o que está ligado, o que está desligado, né? Então, realmente, esse aqui é um começo de um conteúdo muito rico, muito bonito, muito interessante, que nós vamos continuar trabalhando agora gradativamente, tá bom? Então, pessoal, olha só, terminando a aula agora, vou colocar já o slide lá para vocês completo, tá bom? No Moodle. Não se preocupe com os exercícios finais, os exercícios para agora vão estar separados, tá bom? Exercício com a data de hoje. Aí vamos fazer esse exercício, tá bom? E aí os exercícios finais aqui eu vou liberar na aula que vem. Mas já deixo aqui no final da apostila, para se alguém quiser já tentar fazer, pesquisa na internet, isso daí tem parecido na internet, se não tiver igual, tem parecido, tá bom? É muito tranquilo. E essa é a ideia, pessoal. Agora, para encerrar, antes de abrir para perguntas, não esquecendo aí que a gente vai ter o nosso. Vou tirar compartilhamento aqui agora. Lembrando que hoje à noite nós vamos ter lá o evento lá pelo YouTube, né? Quem não se inscreveu pode se inscrever hoje ainda, tá bom? Lembra que eu falei que esse tipo de evento te dá esse certificado. Esse certificado, você não vai colocar ele no currículo, o certificado, mas você vai colocar no currículo que eu participei do encontro online, falar sobre tal coisa, né? No caso aqui, deixa eu colocar lá o compartilhamento novamente lá.
Para explicar uma coisa que eu não expliquei lá para vocês. Deixa eu ver, eu vou ter que O abrir. professor, que horas que vai ser? Ah, isso que eu ia confirmar aqui, às 8 horas hoje. Tá bom. Eu vou mostrar aqui para a gente fazer o encerramento. Professor, Oi, não vai ser mais uma palestra coach, não, né? mais uma palestra o quê? Mais uma palestra coach. Não, não, você achou a do tiozão lá, coach lá do Maljor? Você assistiu do Maljor, não assistiu? Assistir? Pô, E do sim, Maljor? Aquele do Maljor lá, cara, aquilo foi, pra mim não foi palestra coach, pra mim foi palestra tapa na cara, sabia? Pra mim foi um tapa na minha cara, porque olha só, eu tenho 45 anos, né? Aí, teve um tempo aí que eu tô precisando fazer um aplicativo mobile pra prefeitura. Aí, esses dias eu tava, né, rapaz? Ai, cara, eu tenho 45 anos, não aprendi mobile até hoje. Será que eu aprendo? Ai, não sei. Será que eu consigo, né? Nossa, eu tô velho, eu já tenho 45 anos. Aí eu vejo aquele senhor lá, gente, com 77 anos. Aí ele fala pra quem não viu lá, quem não tava no dia lá, ele fala, não, o professor Hélio lá do Paraná perguntou, Major, com quantos anos você começou computação, né? Com 7, com 12, com 15? Ele falou assim, não, eu comecei a aprender mexendo no computador com 55 anos. O cara ligou um computador pela primeira vez com 55 anos. Já escreveu 10 livros sobre programação em Java, pessoal. Que para quem não sabe programar, Java é difícil. Então, aquilo para mim foi nossa, foi um chute na boca, um murro na cabeça, sei lá o que mais que eu posso dizer, porque assim, com 77 anos o cara escreveu 10 livros sobre o assunto, sobre JavaScript, ele é fera em JavaScript. Então hoje, esse Rodrigo Brandes vai falar sobre arquitetura de software, vai falar sobre JavaScript, pessoal. JavaScript também é uma linguagem popularíssima. Hoje em dia, qualquer um de vocês, qualquer um de nós aqui, especialista em JavaScript, consegue um emprego muito bem remunerado. Então, pessoal, olha a magia disso. Olha a magia disso. Hoje em dia, se a gente decidisse ser médico, algum de nós poderia ser? Não. Se nós aqui decidíssemos, galera, nós somos muito loucos, vamos ser todo mundo advogado hoje, falando dos advogados, né, profissão nobre, antiga. A gente não poderia ser advogado, porque nós não temos a autorização da OAB. Eu poderia saber tudo de direito, mas não poderia ser advogado. Eu poderia saber tudo de medicina, mas não tenho registro, não seria um médico. Eu poderia saber tudo de engenharia, mas eu não tenho CREA, não posso ser engenheiro. Eu posso saber tudo de administração, mas eu não fiz o curso, não tenho registro como administrador, Conselho Regional de Administração, o CRA. Agora, se eu estudar, na internet tem material, na internet tem livro, na internet tem PDF, na internet tem curso gratuito, tem curso pago, na internet tem milhões de dados sobre JavaScript. Se eu estudar JavaScript como se não houvesse amanhã, ficasse 10 dias aí, 8 horas, 10 horas por dia estudando JavaScript, eu aprendo JavaScript, em 10 dias eu entro no mercado e falo, eu sou desenvolvedor de JavaScript. Ah, você é? Sou. O que você quer? Desenvolve aí. Entra no computador lá, tá aqui o programa. Foi contratado. Um programador JavaScript ganha de 3 a 6 mil reais por mês. O de 3 mil é o menos experiente, o de 6 mil é o mais experiente. Então, pessoal, olha só, e JavaScript está muito popular e não é difícil como o Java nativo. Porque o Java também desenvolveu, tem muitos produtos de Java, né? Tem vários sabores de Java. Então, o JavaScript é um deles. E como eu disse para vocês, eu vou fazer o aplicativo mobile para a prefeitura, viu? Eu peguei material na internet e vou escrever, vou fazer o aplicativo. Hoje tive uma reunião para o Centro de Inovação, que eu participo da parte de inovação da prefeitura, e então tem 70 empresas no Centro de Inovação. Vou criar um aplicativo para já 70 empresas vão acessar já. Então, não tem desculpa, pessoal, não tem desculpa. É vontade, sentar aí, ó. Tem um algoritmo, falar, né? Tem um professor antigo, muito importante, assim, nessa área aí, que ele fala assim, ó, o algoritmo homem, mulher, bunda, cadeira. O que significa isso? É o tempo que você senta aqui na frente do computador e se dedica. Esse tempo é o que vai definir tudo. Se você fala assim, eu quero ser um especialista nisso, naquilo, eu quero saber isso, quero saber aquilo, tudo vai depender do número de horas que você vai se dedicar. Se você se dedicar. E detalhe é o seguinte, pessoal, tem um número, só para a gente ter um exemplo aqui. Esse número já é questionado hoje em dia.
Mas existia aí uma linha de pesquisadores e cientistas que falavam o seguinte: se você estudar 4.000 horas sobre qualquer assunto, você se torna um especialista nesse assunto. Tem gente que fala que pode ser menos, aí veio aquela teoria do hábito, né? Se eu faço um hábito, a mesma Professor, coisa, por 21 dias. Oi. 4.000 horas, eu não pego 3 horas. É para você ver. Mas sabe por quê? Por isso que você não é um especialista. Por isso que você não é um piloto de jato supersônico, porque você não estudou 4.000 horas. Mas qual é a vantagem de tudo isso aí? O que é legal aí? Você pode. Se você quiser, você pode. Entendeu? Então, o que a gente tem que ser, então, pessoal? O que a gente tem que ser? Coach de nós mesmos, certo? Então, se você for um coach motivacional de você mesmo, se colocar para cima, falar que você falar para você mesmo que você pode, aí você consegue. Aí você não precisa contratar um coach, né? Você é o coach de você mesmo. Olha que interessante. Então, pessoal, é isso. Todas as aulas eu vou lembrar de vocês da magia. A magia é você poder construir algo só você querendo, você resolveu. Vou estudar qualquer tecnologia, vou estudar inteligência artificial, vou aprender sobre redes neurais, tá aí a internet, pessoal, o universo na nossa frente. É estudar, ser um especialista. Nós vamos fazer um trabalho com inteligência artificial na Sherry. Olha que interessante, a linha lá é pouco automatizada, por incrível que pareça, uma montadora chinesa, que está aqui em Jacareí, vai ampliar a linha dela. Todos os sistemas de automação da linha de produção vão ser nós, professores do IF, que vão criá-la para eles. Como temos outros professores, colegas aí do ITA junto com a gente, né? Outros caras bacanas também. Mas olha que interessante. Tá aí na mão de vocês. Na mão de vocês, precisa se animar. Desânimo todo mundo tem. Dias difíceis todo mundo tem. Acordar de manhã, levantar e encarar é difícil para todo mundo, certo, pessoal? Mas a oportunidade, o importante é que a oportunidade está aí, com crise, com pandemia. Olha só, alguns setores tiveram dificuldade na pandemia. Infelizmente, é triste falar isso, né? Uma pena, né? Poderia não acontecer isso. Mas olha só, qual a área que mais cresceu? Obviamente foi a área médica, né, pessoal? Obviamente, por causa da pandemia de saúde. Então, o que mais aumentou, a procura foi para médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, radiologista. A área de saúde é a que mais aqueceu. Logo depois, qual que vem? Informática. Computação é a área que mais desenvolveu depois da. Agora, se fosse uma crise de outra área, poderia ter uma outra profissão também, mas a nossa sempre vai ser primeiro ou segundo. Primeiro ou segundo, certo? Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui nossa aula de hoje. Nos encontramos à noite, às 8 horas, no evento. Eu vou estar lá online também no chat, lá, mandando um salve para vocês. E no último evento, eu fui chamado de última hora. Eu não ia entrar online. Se hoje eu for convidado de novo, vou mandar um salve para Jacareí. Falar, "Ai, salve, meus alunos de Jacareí, pessoal incrível! Eu tô preparado." Oi? Hashtag Gol Jacareí. Isso. Hoje eu tô preparado. Aquele dia eu fui pego de surpresa. O professor Hélio mandou WhatsApp lá no meio do evento. Não sei como que ele conseguia falar e mandar WhatsApp ao mesmo tempo. Professor, quer entrar aí no final? Quer entrar? Eu vou entrar aí no final, pra gente falar. Eu falei, puxa vida, como negar, né? E aí acabei entrando. Mas foi legal, foi bacana, mas eu esqueci de dar o salve lá. Mas vou colocar o gol, Jacareí. Gol, Jacareí. Beleza, pessoal? Alguém tem uma dúvida ou quer fazer algum comentário do sistema numérico aí, pessoal? Ó, a maneira que eu encontrei de explicar da forma mais simples possível. Isso aí era legal do presencial que a gente fazia na lousa lá, assim, né? No quadro branco lá, com aquele canetinha lá, da hora. Puta, era muito gostoso fazer. A gente podia ficar depois da aula, a gente exagerava lá, mas na próxima aula eu vou tentar colocar o celular assim, ó, igual eu já vi umas aulas na internet, colocar o celular assim, filmando aqui junto comigo, e aí eu posso pegar uma folha e vou fazendo assim, vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Aí pra gente fazer Professor, o do hexadecimal. Aí fica mais prático, assim, não fica tão só explicação de vídeo, tá bom? professor, acho que tem algumas perguntas no chat. Opa, vou ver aqui. Vou só parar a Professor, pode gravação aqui, sair pessoal. já? Eu vou só parar a gravação aqui, a gente já encerra já, e eu vou responder as perguntas. Só parar a gravação aqui.